Capítulo 94. Nem tudo que é doce é açúcar. Preciso reconhecer que as coordenadas que Nuri nos deu para chegar à casa da Estriga são bem exatas, embora o nosso grupo tenha duvidado disso quando procuramos saber mais. O Google Maps não mostrou nada neste lugar. Mesmo assim, decidimos arriscar. O resultado? Nuri 1, Google 0. Como Macy nunca veio visitar esta bruxa e não quisemos arriscar pedir para o tio Finn, não pudemos construir um portal e tivemos que voar até aqui nas costas de Flint e Eden, em suas formas de dragão. Foi um voo longo e gelado, mas pelo menos me deu bastante tempo para pensar. Hudson passou 1 hora tentando nos convencer a não ir, insistindo que a Estriga ia cobrar um preço que ele nunca nos deixaria pagar para salvá-lo. Mas não conseguiu pensar em nenhuma outra maneira. Cyrus vai colocá-lo naquela prisão de um jeito ou de outro. Imagino que a verdadeira razão para a ordem de prisão tenha sido o fato de Hudson ser poderoso demais para ficar no tabuleiro, considerando as próximas jogadas que Cyrus planejou. E embora a gente deteste admitir, Cyrus está planejando algo. Não podemos deixar que ele controle Katmai. Por isso, precisamos que a Estriga salve Hudson e a mim de uma vida inteira em uma prisão com torturas. Para mim, isso conta como um sucesso. Mas se tivermos a sorte de libertar o forjador e depois a fera, e se conseguirmos a coroa para impedir que uma guerra aconteça, aí sim vai ser um sucesso enorme, não importa o quanto custe. Estremeço e Hudson me aperta mais firme ao redor da cintura. Ele se inclina para a frente e diz na minha orelha em meio ao vento que sopra com força: vai ficar tudo bem. Faço que sim com um aceno de cabeça e toco nosso elo entre consortes. Essa é uma conversa que não posso ter com ele. Diferentemente de outras ocasiões, Hudson está se recusando a enfrentar o que vem pela frente. E isso deveria ser a minha primeira indicação sobre como ele acha que essa viagem vai terminar mal. Mas precisamos descobrir qual vai ser o custo para conseguirmos sair daquela prisão. O que eu estaria disposta a sacrificar para salvá-lo? Qualquer coisa. A resposta desliza pelos meus nervos. E isso deveria ser a minha primeira indicação sobre o quanto as coisas ainda vão piorar. Olho para os amigos à nossa volta e percebo que minha resposta seria a mesma por qualquer um deles. Essa é minha família agora e vou protegê-los, não importa o custo. Damos uma volta ao redor da ilha a fim de termos uma noção do terreno. Não que haja muita coisa para observar, com exceção da casa gigantesca que fica bem no meio da ilha. Para ser sincera, chamar esse lugar de casa é mais ou menos como dizer que um hotel de 5 estrelas é uma pensão de beira de estrada. É praticamente uma mansão no meio do Oceano Pacífico. Eu gostaria de circular mais algumas vezes, tentar descobrir com precisão como vamos nos aproximar dessa casa. Estou meio acanhada depois daquela experiência com a esposa do forjador, mas estávamos correndo para escapar do amanhecer que nos perseguia pelo horizonte, e isso significa que Hudson e Lucas já não têm muito mais tempo. Pelo menos, Mace pode criar um portal que nos leve de volta para a escola quando terminarmos o que viemos fazer aqui. Flint e Eden são os primeiros a aterrissar, seguidos por Jackson. Fica bem óbvio que Hudson se irrita com o fato de que Jackson pode simplesmente flutuar, enquanto ele precisa viajar nas costas de Flint. Normalmente, ele usaria seu poder de acelerar, mas nem mesmo Hudson Vega conseguiu descobrir uma maneira de correr sobre o oceano. Eu me ofereci para viajar junto dele, e isso pareceu fazê-lo se sentir melhor. Sinceramente, não achei que os meus músculos das asas já estivessem fortes o bastante para atravessar o Pacífico por enquanto, e achei que poderia acabar atrasando todo mundo. Mas Hudson não diz nada para Jackson enquanto ficamos ali, observando a casa. Mas tenho certeza de que isso tem mais a ver com a casa do que com qualquer reserva que Hudson tenha com relação ao irmão mais novo. Não sou só eu que estou percebendo, não é? Pergunta Eden. É difícil não perceber, concorda Mikai, e seus olhos estão mais arregalados do que eu já tinha visto antes. Qual é o nome que vocês dão para esse tipo de arquitetura mesmo? Pergunta Flint olhando para Mace. Por que está perguntando para mim? Diz ela. Parece o tipo de pessoa que moraria numa casa como esta? Ah, então não é uma coisa típica das bruxas?
Vocês não vivem em casas como essa? Luca ergue as sobrancelhas. Mora em um castelo, para sua informação. O mesmo castelo em que todos vocês moram, inclusive, caso tenham se esquecido. Sim, mas isso é uma escolha, não? Prossegue Flint, catalogando com os olhos cada detalhe do interior da casa. Ninguém constrói acidentalmente uma casa dessas. Acham que ela tem um forno aí? Pergunta Mikai. Será que a gente deveria se preocupar se ela tiver um forno? Tenho quase certeza de que ela tem um forno, digo a ele. Quase todo mundo tem. Talvez ela prefira a churrasqueira, sugere Hudson seco. Isso existe? Pergunta Flint, olhando rapidamente entre nós. Fazer churrasco? Quanta frescura para um só dragão, digo a ele. Como assim? Pergunta ele com sua voz alta, demonstrando que o insultei. Não fico voando ao redor da escola usando as minhas asas para assar os animais. Estou achando que deve ser um daqueles fornos de pizza. Jackson entra na conversa sem nem pestanejar. Acho que vi um forno grande nos fundos da casa quando estávamos circulando. Nesse caso, vamos lá, chama Eden, indo até a porta. Essas coisas esquentam muito. Vamos saber bem rápido se houver algum deles funcionando. Esquentam muito mesmo? Pergunta Mikai quando a segue pela passagem com flores dos dois lados. Alguém já decidiu qual nome vão dar para esse tipo de arquitetura? Pergunta Flint, enquanto contempla boquiaberto os postes de iluminação decorados com fitas que demarcam o gramado, cada um com uma lâmpada de cor diferente, brilhando no alto. Casa feita de doces? Zomba Eden. Eu diria que está mais para uma mansão feita de doces, comenta Hudson a ela enquanto sobe as escadas que levam até a porta. Um condomínio feito de doces? Sugiro enquanto vou subindo logo atrás dele. Um chalé de esqui feito de doces. Diz Luca definitivamente. Em uma ilha tropical. E isso a torna o quê? Flint indaga. Uma pessoa com deficiência arquitetônica? Sussurro quando enfim chegamos até a porta. Será que está cedo demais para bater? Pondera Mace. Sei que precisamos colocar Hudson e Luca longe do sol, mas e se ela estiver dormindo? Não estou dormindo, responde uma voz leve e bem atrás de nós. Nós nos viramos para trás e damos de cara com uma mulher alta e bonita, trajada com um longo vestido florido nos observando. Ela também traz uma cesta cheia de flores e ervas no antebraço. A hora logo antes do amanhecer é o melhor momento para colher os ingredientes das minhas porções, explica ela, enquanto sobe as escadas na ponta dos pés, quase dançando, enquanto fita cada um de nós. Mas decidi voltar mais cedo quando vi vocês pousando. Desculpe-nos pelo incômodo, pede Mace com sua voz mais meiga. Não se preocupem, eu estava imaginando quando vocês viriam. Ela acena com a mão elegante, com as unhas pintadas de lilás, para a porta dupla da casa, que se abre sozinha. Entrem, vou servir um chá para vocês. É o convite pelo qual estávamos esperando, mas não consigo deixar de conjecturar se essa é realmente a mulher que motivou nossa vinda até aqui para conversar. Essa não pode ser a Estriga. Eu estava imaginando uma mulher velha e corcunda. Em vez disso, ela parece uma deusa grega. Cabelos longos e esvoaçantes. Uma pele perfeita que parece de porcelana. Olhos azuis e brilhantes que parecem catalogar tudo a nosso respeito. Mas não há como saber, a menos que entremos com ela. Mesmo assim, não tenho certeza. O que devemos dizer? Com licença, a senhora é Estriga? Parece uma grosseria das grandes. Especialmente porque viemos pedir sua ajuda. Ela nos leva pela porta com os longos cabelos esvoaçando ao vento. Flint a segue, depois Eden, Hudson e eu. Mas quando Jackson vai entrar, ela se vira para trás com um movimento rápido e grita: não. Ele fica paralisado, quase trombando com a barreira invisível criada diante dele. Tem alguma coisa errada? Pergunto. Ele é Jackson Vega. Sei exatamente quem ele é, diz a mulher. E quem faz parte da família dele aqui. Mas não permito que criaturas sem alma entrem no meu lar. Sem alma? Repito, totalmente confusa a essa altura. Ele não é uma criatura sem alma. É um vampiro, assim como Hudson. Lamento,
mas são as regras. Aqueles olhos azuis queimam como um laser quando ela aponta para mim. Você e quaisquer outros amigos que desejar podem ficar aqui dentro comigo, enquanto ele fica do lado externo, ou podem ir todos embora, mas é melhor decidirem logo. Tenho que trabalhar com as minhas flores. Ela caminha por uma sala que se encaixa muito bem em um palácio europeu e deposita a cesta de flores sobre a mesinha de centro antes de olhar para mim. E então, Grace? Você sabe meu nome? Pergunto. Ela ergue uma sobrancelha perfeita, mas não responde. A verdade é que só existe uma resposta possível para a pergunta dela. Temos de aceitar sua escolha e deixar Jackson lá fora, não importa o quanto sua acusação seja bizarra e infundada. É claro que queremos ficar. Asseguro-lhe enquanto olho para Jackson com expressão de me desculpe por ter de fazer isso. Os outros ainda parecem confusos, mas não discutem. Eles sabem que não temos outra saída. Jackson, que não parece ter ficado ofendido com as palavras da mulher, apenas resignado, vai até um dos balanços na varanda e se senta, esticando as pernas enquanto balança para frente e para trás, e faz questão de não olhar nos olhos de ninguém, o que me deixa muito mal. Sua expressão está vazia, típica de um jogador de pôquer. Mas conheço esse garoto e sei o quanto essas acusações sem qualquer base o incomodam. O que me surpreende é o fato de Jackson não ter proferido uma palavra sequer em sua defesa. Os outros devem sentir o mesmo, porque percebo que estão divididos entre ficar com ele ou comigo. No fim das contas, Micah e Eden decidem ficar lá fora com ele, e sei que Luca iria querer fazer a mesma coisa se não tivesse que se abrigar do sol. Macy, Flint, Hudson, Luca e eu ficamos no interior da casa. Quando isso fica decidido, as portas duplas se fecham atrás de nós e a bruxa apontam para os 2 sofás cinzentos no meio de sua sala de estar. Sentem-se, por favor. Quando nós sentamos, ela vai até a poltrona vermelho sangue à direita dos sofás e se senta. E temos a impressão de que ela se porta como uma rainha diante da sua corte. E falando sério, Nuri e Delilah não chegam nem perto dessa mulher em termos de afetações da realeza. Percebo isso pela maneira com que os 2 príncipes na sala se agitam em seus assentos, como se reconhecessem a mesma coisa. Gostariam de beber alguma coisa? Ela oferece com a voz melodiosa, tilintando, como sinetas pelo ar. Agora que todos os aspectos da situação estão organizados exatamente da maneira que ela queria. E estou com bastante sede. O voo foi longo e esvaziei minha última garrafa de água perto do Havaí, mas não vou aceitar nada que essa mulher me ofereça até conseguir formar uma impressão melhor a seu respeito, porque para mim toda essa doçura parece falsa e não estou gostando muito dos meus pressentimentos. Capítulo 95. Amor, ódio e graça. Estamos bem assim, manifesta-se Flint depois de alguns momentos de silêncio constrangedor, mas obrigado. Como quiserem, ela estala os dedos e um copo de limonada aparece em sua mão. Ela toma um longo gole com os olhos fixos em nós o tempo todo. Não sei se isso é porque ela não confia em nós ou se está tirando um sarro da nossa cara por não confiarmos nela. Mas quando ela por fim solta o copo, ele fica pairando no ar ao lado dela. Então, queridos, qual é o segredo que vocês querem descobrir? Acho que não é bem um segredo, e sim uma solução. Eu me agito no sofá com um certo desconforto, tentando saber se é melhor ir direto ao assunto ou fazer o pedido lentamente, em etapas. É muita coisa, e ela não tem motivos para nos ajudar, além da bondade em seu coração. Uma bondade que já é bastante suspeita em minha cabeça. Mas antes que eu consiga decidir o que quero dizer a seguir, ela olha bem nos meus olhos e diz cantarolando. Tudo é um segredo, Grace. Não importa se sabemos disso ou não. Ela toma outro gole da sua limonada antes de deixar o copo pairando no ar outra vez. Sabe, eu me apanhei pensando em uma velha história várias vezes nas últimas semanas. Ainda não consegui entender por que ela surgiu na minha memória ou por que continuo com isso na cabeça. Normalmente, as histórias aparecem e ficam por um tempo. Depois, voam para longe com a brisa da manhã. Quando percebem que não posso contá-las para ninguém, com exceção das minhas flores. Afinal, estamos meio isoladas aqui, não é?
Por um momento, há um toque de rispidez nas suas palavras, mas desaparece tão rápido que calculo que deva ser fruto da minha imaginação, especialmente quando os outros não esboçam qualquer reação. Mas agora vocês estão aqui, e percebo que essa história deve estar esperando por vocês durante todo esse tempo. Ela olha nos olhos de cada um de nós. Assim, peço que me permitam fazer um passeio pelos meandros da memória, se não se importam. Não nos importamos nem um pouco, eu digo sorrindo. Inclusive, acho que gostaríamos muito de ouvir as histórias que você tem para nos contar. Todo esse poder e também uma bela dose de diplomacia. Você é uma surpresa muito agradável, Grace. O sorriso da mulher é lento e amplo, mas não consegue chegar até seus olhos. E não acho que isso seja problema algum, considerando que tenho quase certeza de que o meu também não chega. Mas Hudson não gosta do que está acontecendo, e percebo pela maneira como ele fica tenso ao meu lado, com o corpo inclinado para perto de mim, como se quisesse bloquear qualquer coisa que pudesse me atacar, incluindo a estriga. Mas ela apenas se reencosta em sua poltrona com um sorriso satisfeito e começa o relato. Certa vez, há muito tempo, a magia cantava aos ventos que assobiavam por entre as árvores. Brincava de pega-pega nas ondas que beijavam a areia e dançava nas chamas que ardiam para que a terra ficasse cada vez mais rica e benevolente. Era bela e solitária. E foi neste mundo de poder descontrolado, bem diferente daquele que tentamos compreender tão desesperadamente agora, que duas crianças nasceram. Seus olhos vão queimando cada vez mais. Ela vai brilhando cada vez mais conforme prepara os alicerces da história, até que todo o seu ser parece se iluminar por dentro. As crianças eram irmãs gêmeas que nasceram de duas divindades, Zamar e Aciel, que se amavam tanto a ponto de quererem um filho. Mas o universo exige equilíbrio, e assim eles tiveram duas filhas. Cada uma delas é um lado diferente da mesma moeda. Infelizmente, na noite do nascimento, Zamar morreu e se tornou a própria luz e o calor que aquece todas as criaturas nesse novo e estranho planeta. Aciel ficou arrasada com a perda, mas jurou criar as meninas com todo o cuidado e amor que a outra divindade daria a elas. Ela faz uma pausa para afastar os cabelos dos olhos. Ao fazer isso, a luz do começo da manhã reflete neles, e percebo que não tem o castanho claro que imaginei que tivessem. São de todas as cores: ruivo, loiro, castanho, preto, grisalho e branco, todos misturados em uma cascata de cores que parecem infinita, de um jeito que sou incapaz de descrever. Ela percebe que estou observando e aproveita o momento, passando as mãos pelos cabelos de modo que reflitam a luz em seu melhor ângulo. E preciso me esforçar para não sorrir, porque mesmo sendo poderosa, ela é vaidosa pra caralho. Decido guardar isso na memória, porque talvez seja algo que possa nos ajudar mais tarde. Em seguida, espero de modo paciente que ela continue a história. Aciel amava as meninas igualmente, e sempre lhes disse que tinham nascido para trazer equilíbrio ao universo, que seu poder era tão grande que não podia nem deveria ser contido em uma única pessoa. Ela dizia: o poder sempre requer uma força que o contrabalance. Não se pode ter força sem fraqueza, beleza sem feiura, amor sem ódio. Ela toma outro gole da limonada antes de acrescentar: bem sem o mal. Assim, as irmãs foram criadas neste mundo que amavam e odiavam com a mesma intensidade. O mundo que tirou Zamar das meninas, mas que também lhes dava Zamar de volta todos os dias, a partir do momento em que o sol nascia até o momento em que se punha. Elas cresceram sob esse mesmo sol, aprendendo e amando, errando e florescendo, até que um dia já tinham idade suficiente. Ela faz uma nova pausa e permite que assimilemos a história, enquanto toma um longo gole da sua bebida devagar. Eu nunca tinha ouvido essa história antes, mas já li o bastante para reconhecer um mito de criação quando o ouço. E estou louca para que chegue a parte boa. Louca para saber quem criou o que e por quê. E como tudo isso se encaixa com o que viemos perguntar a ela. Ou mesmo se as questões se encaixam de algum jeito.
E tenho de admitir que a Estriga sabe como encantar uma plateia, porque estamos literalmente na beirada dos nossos assentos. Os outros mantêm os olhos bem interessados sobre o que ela diz, quase como se parte desse mito lhes fossem familiares, mesmo que nunca tivessem ouvido nada a respeito. E isso não chega a ser uma surpresa. Quanto mais tempo passo no mundo paranormal, mas percebo o quanto as coisas são diferentes em relação ao mundo humano. Por isso, seria estranho se o mito de origem dessas pessoas, o seu sistema de crenças fosse diferente também? Não estou surpresa por ter passado tanto tempo por aqui sem reconhecer a situação. Por outro lado, passei o feriado mais famoso da minha cultura num espaço bem parecido com a hibernação. Idade suficiente para quê? Pergunto quando fica óbvio que ela está estendendo o silêncio, porque quer que alguém faça essa pergunta. Ora, para darem nomes a si mesmas, meu bem. A Ciel não podia fazer isso. Dar um nome a alguém é um ritual sagrado. E com a morte da outra divindade, as duas meninas não receberiam seus nomes até terem idade suficiente para cumprirem o rito por si mesmas. E assim, Cássia e Adria nasceram. O nome das irmãs rasgam a sala como um relâmpago, rápidos, brilhantes e abrangentes, à medida que os outros assentem, como se esta parte, pelo menos, já fosse bem conhecida. Percebo que já ouvi fragmentos desse relato outras vezes, nas minhas aulas de história e de leis da magia. Embora as referências sempre fossem feitas rapidamente, a Estriga não percebe apenas que conhecemos esses nomes, mas parece se deliciar com a situação, e sua voz fica cada vez mais animada conforme a história prossegue. Seu sorriso chega até mesmo a perder o toque anterior de agressividade, tornando-se mais carinhoso e menos defensivo. Muitas culturas sabem sobre Cássia e Adria, embora as chamem por nomes diferentes. E muitos universos as amam por seus sacrifícios e sua benevolência. Adria amava tanto a ordem que criou leis para governar o universo, que as irmãs tanto adoravam e desprezavam. Em seguida, criou os seres humanos e declarou que seria a criação perfeita. A Estriga rosna ligeiramente quando diz isso, como se não conseguisse acreditar que alguém tivesse a ousadia de afirmar que humanos são perfeitos. Embora eu seja uma paranormal agora, em vez de uma humana comum, a garota que passou 17 anos na sua vida no mundo humano se incomoda um pouco com essa animosidade, mesmo reconhecendo que boa parte dela é justificada. Afinal de contas, é só pensar no que fizemos ao planeta de Adria e uns com os outros. Cássia, por outro lado, adorava o caos, e sem querer deixar que sua irmã perfeita levasse a melhor sobre ela, criou as criaturas paranormais, e declarou que eram perfeitas também. Ela abre um sorriso gentil para nós. E aqui estão vocês, filhos do amor e da imaginação de Cássia. Ela para de falar, como se esperasse que a agradecêssemos. Mas não importa quem a Estriga pense que é. Não consigo imaginá-la como uma das duas deusas em um mito de criação milenar. Talvez eu seja uma cética, mas é um pouco difícil acreditar nisso, mesmo em um mundo onde vampiros e dragões andam pela terra. Mas desde o instante em que foram criados, humanos e paranormais nunca se deram bem. Continua a Estriga retomando, de modo abrupto, a narração da história, quando percebe que não haverá nenhuma onda de adoração. E assim, Cássia e Adria ficaram observando suas belas criações irem à guerra. Humanos que acreditavam na ordem tentaram domar o universo. Estabeleceram regras para tudo e destinaram um lugar para cada coisa no seu ambiente. Paranormais, por outro lado, nunca conseguiram prosperar em meio à ordem. Conta ela balançando a cabeça, como uma mãe benevolente que jamais vai entender seus filhos. Eles gostam de lutar, de semear a discórdia e a devastação por onde quer que passem. Isso irritou Adria, que ficou furiosa pela maneira que seus filhos vinham sendo destruídos pelos filhos do caos. Ela olha para Hudson com uma expressão particularmente severa, como se vampiros, e ele em específico, fossem responsáveis por tudo de ruim que já aconteceu no mundo.
Ver sua criação sendo destruída abalou Adria, e ela envenenou a taça da vida, criada para nutrir a ela e a irmã. Foi nessa taça que lhes permitiria viajar pelos reinos e continuar a criação em todos eles. Ela faz um aceno negativo com a cabeça ao mencionar a maldade de Adria. E quando Cássia, a deusa do caos, foi beber da taça, ela foi imediatamente envenenada e caiu na terra como uma semideusa. Seus poderes haviam sido reduzidos à metade. Adria sentiu pena da irmã, mas pensava que estava agindo da maneira certa para proteger suas criaturas e a ordem necessária para a prosperidade de todas. Mas aquela deusa tola se esqueceu de uma coisa muito importante. Ela fez uma pausa dramática, aproveitando até mesmo para engolir o restante da sua limonada em um longo gole. Macy estava sentada na beirada do sofá agora, com as mãos retorcendo o próprio vestido, enquanto espera a Estriga continuar a história. E o que aconteceu? Ela finalmente pergunta quando a Estriga não dá prosseguimento à história com a velocidade que ela espera. O que aconteceu com Adria? Ela se esqueceu do conselho mais importante que a Ciel lhe deu. O universo exige equilíbrio em todas as coisas e teve que pagar o preço. E qual foi o preço que ela pagou? Indaga Flint e também parece estar louco para saber o que aconteceu. E o que aconteceu com Cássia? Pergunta Macy. Ela ficou bem? Adria caiu à terra também, como uma semideusa, cujos poderes mais importantes lhe foram arrancados. Pois o que recai sobre uma irmã sempre deve recair sobre a outra, para manter o equilíbrio. É a magia mais antiga do universo. Ela balança a cabeça como se estivesse triste, porque as duas irmãs se esqueceram dessa lição, e pelo que aconteceu a seguir. E a Ciel, que as amou e venerou por toda a vida, as abandonou. Diz que seria somente quando aprendessem sua lição, quando aprendessem a se dar bem, quando soubessem equilibrar o caos e a ordem, que voltariam para buscar as gêmeas. Sua voz paira no ar, enquanto ela olha para um ponto atrás de nós, através das vidraças enormes no fundo da sala. Mas isso aconteceu há muito tempo. Ela finalmente sussurra. E a Ciel nunca mais voltou para nenhuma das duas. Assim, a história diz que Cássia e Adria continuam presas na Terra até o dia de hoje, forçadas a observar, conforme uma geração após a outra de paranormais caça uma geração após a outra de humanos e vice-versa. Os dois lados lutam o tempo todo e se recusam a entrar em qualquer espécie de acordo, incapazes de viverem em harmonia ou equilíbrio, assim como as irmãs que os criaram. Sua voz fica um pouco embargada e ela para de falar, respirando fundo e soltando o ar devagar, como se contar esta história a machucasse fisicamente. Mesmo assim, depois de certo tempo, ela continua o relato em uma voz que é pouco mais que um sussurro. Conforme as lutas continuavam entre as duas criações e resultavam na Primeira Grande Guerra, os dois lados imploraram com as suas criadoras para que escolhessem um lado, de modo que enfim pudessem viver em harmonia, mesmo que isso significasse aniquilar por completo o outro lado. Assim, Adria começou a ajudar seus amados humanos, treinando-os para caçar e destruir os paranormais de uma vez por todas. Eles destruíram vidas, arrasaram vilarejos inteiros de paranormais e levaram algumas espécies à beira da extinção. Mas mesmo assim, os paranormais não se renderam. Ainda continuam a combater os humanos até que o caos devastador reinasse sobre o mundo. Ela para durante um momento. Seu olhar passa por todas as pessoas presentes na sala, até se concentrar apenas em mim. Os olhos dela estão bem estranhos agora, e brilham com tanta intensidade que quase não parecem normais. A tensão cresce na sala enquanto ela me observa, e sinto calafrios percorrerem o meu corpo, antes mesmo que ela diga. Foi nesse caos, nessa desordem, nesses extremos de amor e ódio que você e que todas as gárgulas nasceram. Capítulo 96. Traves de equilíbrio não são apenas para ginastas, mas deveriam ser. Meu corpo inteiro congela e ferve
congelando logo a seguir de novo, conforme aquelas palavras ardem na minha pele e deslizam por todas as minhas terminações nervosas. Tentei não deixar que os aroubos dramáticos da Estriga me afetassem. Tentei agir como se a história de Cássia e Adria não fosse tão fascinante quanto é, mas ela conseguiu me atingir com isso, e o sorriso satisfeito em seu rosto, conforme seus olhos quase retornam à normalidade, indica que ela sabe disso. É isso que eu estava procurando em todos aqueles livros. Essa é exatamente a história da origem das gárgulas, que eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Hudson deve sentir a minha empolgação, porque desliza as mãos pelo espaço entre nós no sofá e enlaça o dedo mínimo ao redor do meu. Um tipo totalmente diferente de energia nervosa passa por mim, quando sua pele roça na minha. E quando ele usa o mindinho para apertar o meu, respondo com o mesmo movimento. E fico chocada pela quantidade de calor que essa pequena interação faz espalhar por todo o meu ser. Como se percebesse que não está mais prendendo a minha atenção, a Estriga limpa a garganta várias vezes. É somente quando nós 5 voltamos a concentrar a atenção nela que a Estriga finalmente começa a contar a última parte da história. Embora a divindade tenha deixado Cássia e Adria para que sofressem junto de suas criações, Aciel não as abandonou por completo, e assim, percebendo que o mundo e os seres criados pelas filhas talvez nunca encontrem o equilíbrio, o que as deixaria presas na terra para sempre, Aciel deu às duas a dádiva de uma das suas próprias criações, as gárgulas. Ela me encara com um sorriso esquisito, que faz os pelos da minha nuca se eriçarem por inteiro. Em resposta, consigo sentir algo no fundo do meu ser se agitando e ganhando vida. No começo, tenho a impressão de que é a minha própria gárgula reagindo às mudanças rápidas que acontecem no meu corpo, enquanto tento absorver todas as informações que a Estriga está nos passando. Mas em seguida, ouço a voz da fera imortal dentro de mim. Já faz semanas que não a ouço, mas a reconheço no instante em que ela começa a falar. Não, diz ele. Não, não, não. Você precisa ir embora. Está tudo bem, digo à fera imortal, que está conseguindo falar comigo, apesar da distância entre nós. Ela não vai nos machucar. Isso é ruim, muito ruim, ele me diz. Está tudo bem, repito. Preciso saber como nós fomos criados. Preciso saber o que aconteceu com a gente. Ele não se manifesta mais, apenas me envia uma sensação de cautela antes de desaparecer. Eu só gostaria de saber se isso aconteceu porque ele está aprisionado e precisa que eu vá libertá-lo, ou se é porque ele sabe de algo que eu não sei e está tentando me dizer, ou tentando esconder isso de mim. Não se preocupe, asseguro a ele. Prometo que vou voltar para onde você está. Prometo que vou libertá-lo. Mas ele já desapareceu com a mesma facilidade com que surgiu. Quer dizer que essa divindade que criou as garotas também criou as gárgulas? Pergunta Luca com os olhos apertados pela concentração. A divindade que criou as deusas, corrige ela. Mas sim, foi para poder equilibrar as forças da ordem e do caos, causadas pelos humanos e pelos paranormais, que as gárgulas foram criadas. Era o desejo de Aciel que, depois de determinado tempo, as gárgulas trouxessem o equilíbrio a tudo. E assim, algum dia suas filhas, depois de aprenderem a lição, seriam libertas deste reino terreno. Contudo, para transformar essa possibilidade em realidade, elas teriam que criar uma criatura que não pudesse ser cortejada por nenhum dos lados, como as gárgulas foram criadas a partir da fonte de toda a magia. Em vez de se originarem do caos ou da ordem, vocês têm ambas as forças dentro de si, Gracie. O desejo de criar ordem, o desejo de criar caos. Sempre em guerra, mas também sempre em harmonia. E é essa a capacidade que lhe permite agir em ambos os mundos, que se torne uma luz pacífica para as criações das duas irmãs. E isso também a ajuda a usar a magia dos dois lados. Não é que você seja imune à magia, ela explica. Você é uma criatura que nasceu da magia. Então, sempre vai estar ligada à magia, de uma forma ou de outra. Mas somente as magias mais antigas vão funcionar em você. Como se quisesse provar o que diz, ela manda uma corrente de eletricidade pela sala que me atinge com força suficiente para me fazer gemer de surpresa. O que houve?
Pergunta Hudson, olhando para a Striga e depois para mim com os olhos estreitados. Somente uma pequena demonstração do que a verdadeira magia é capaz de fazer, responde ela placidamente. Grace está bem. Estou bem, repito, embora cada terminação nervosa me dê a impressão de que fui eletrocutada. Tenho muitas coisas que desejo perguntar. Isso significa que sou mesmo tão diferente dos outros quanto me sinto às vezes? É pelo fato de as gárgulas terem praticamente desaparecido da face da Terra que as coisas parecem estar saindo do controle tão rápido, tanto no mundo humano quanto no paranormal? E se for assim, sou eu quem deve encontrar uma maneira de recuperar o equilíbrio? A ideia parece ser absurda. Antigamente, havia milhares e milhares de gárgulas andando pela terra. Agora, só sei de duas que ainda restam, e uma delas está acorrentada em uma caverna quase enlouquecida pelo isolamento. Como vamos poder consertar tudo que está errado? É muita coisa para assimilar de uma vez, muita coisa para pensar, para me preocupar e encontrar uma maneira de lidar com tudo. E agora não é hora para fazer isso, especialmente quando a Striga está me observando com tanta atenção, e quando todo o restante parece estar saindo do controle. Jackson, Cyrus, os meus sentimentos por Hudson. Neste momento, sou acometida pela sensação de que estou andando em uma trave de equilíbrio muito longe do chão. Basta um movimento em falso e não vou simplesmente cair. Vou me espatifar por completo. Consigo sentir um aperto crescendo no peito e o meu coração martelando conforme o estômago afunda. Não, não agora. Não posso passar por um ataque de pânico agora. Puxo o ar para dentro, trêmula, e empurro as palavras pela minha garganta afora, que está se fechando bem depressa. Se tenho a capacidade de agir nos dois mundos, do caos e da ordem, por que qualquer menção de conflito consegue me tirar do ar? Essa é uma ótima pergunta, não é? Ela está sorrindo outra vez. E, de novo, o sorriso não alcança os seus olhos, mas depois de passar alguns minutos me observando respirar com dificuldade, ela faz um gesto, e tenho a sensação de que ela afrouxou uma morsa que está ao redor do meu peito. Sinto a respiração voltar ao normal e a ansiedade que tomava conta de mim desaparecer. Sinto uma vontade louca de perguntar como ela fez isso, mas sei que já demonstrei fraqueza demais. Assim, em vez disso, eu a encaro nos olhos e faço a pergunta que está ardendo no meu peito. Mas, se as gárgulas deviam trazer equilíbrio e são imunes aos dois lados, por que foram derrotadas tão completamente na Segunda Grande Guerra? Como elas quase foram extintas? A Striga dá de ombros. Como uma coisa dessas acontece? Traição. Traição? Hudson pergunta e a própria palavra me faz estremecer até os ossos. E quem as traiu? O rei das gárgulas. Ela responde. Quem mais poderia ser responsável por uma traição com todo esse efeito? Não estou entendendo, eu sussurro. Achei que as gárgulas deveriam trazer o equilíbrio. O que ele fez para... Ele se aliou aos paranormais para se levantar contra os humanos. Se tornou até mesmo o consorte de um deles. Ele quebrou o equilíbrio de uma vez por todas, e por causa disso foi rapidamente castigado. Mas o castigo acabou afetando a todos, não somente a ele, e assim um de seus homens, ansioso para dar um fim ao que interpretou como ameaça contra si mesmo e contra todas as gárgulas, foi até o rei dos vampiros. E lhe disse como ele poderia matar as gárgulas. Era um segredo que ninguém conhecia. Achou que Cyrus o usaria somente contra o rei das gárgulas. Mas ele usou contra todas. Eu sussurro horrorizada. Ele matou todas as gárgulas. Exatamente, concorda a Striga. Sinto uma onda de horror passar por mim e por todos nós, a julgar pelos olhares no rosto dos meus amigos, e imagino que todos nós estamos pensando na mesma coisa. Se Cyrus conhece o segredo para matar uma gárgula com facilidade, por que não usou em mim antes? Por que não me tirou do tabuleiro antes das provações? Cyrus quase me matou com sua mordida eterna. Essa é a fraqueza das gárgulas, já que elas deveriam ser imunes à magia dele? Ah, não, minha criança. A mordida de Cyrus não é mágica. Ela é simplesmente venenosa. Os olhos da Striga estão brilhando com uma luz maligna agora. Na verdade, Cyrus perdeu a maior parte da sua magia há muito tempo. E é por isso que ele governa
com o medo e a atrocidade. É melhor você temê-lo do que ele temer você, não é? As palavras que a rainha dos vampiros enviou a Hudson enchem a minha mente. Pareça fraco quando estiver forte. Passamos tanto tempo tentando descobrir o que ela quis dizer que nem pensamos que poderia haver uma segunda parte naquele ditado. Eu olho para Hudson e digo: pareça fraco quando estiver forte. E os olhos dele se estreitam quando ele compreende. A rainha dos vampiros estava nos dizendo que Cyrus está tão desesperado para encontrar a coroa quanto nós. Ele precisa de poder. O que ele faria com a coroa se conseguisse pegá-la antes de nós? Tenho certeza de que não continuaríamos vivos para descobrir.